Olá, estamos aqui para o vídeo do nosso Fiagro EGAF11. Hoje é dia 19 de abril, estamos gravando em abril, porém com relação aos resultados de março, tá? Então, aqui comigo, né, como sempre, na bancada, Antônio da Luz, economista-chefe, né, da Eco Gestão de Ativos. Olá, Bruno. E eu sou Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos. Que legal, Bruno. Que bom estar com você, que bom estar com todos os nossos diletantes, investidores do EGAF11. E eu quero começar com um assunto bastante importante, que são os rendimentos, né? O Fiagro, a partir daquilo que é desenvolvido em março, é pago em abril. Nós damos um tempo para sair os relatórios da Conab, do USDA, e viemos gravar aqui o vídeo para termos todas as informações para vocês. E estes rendimentos de março, portanto, pagos agora em abril, eles foram bastante bons, Bruno. Fala aí um pouco para nós sobre esses rendimentos, apesar da queda do DI, continuamos dentro das metas, tudo certo, correto? Corretamente, Antônio. O rendimento desse mês foi de 1,12, né? Dentro do esperado. Nosso objetivo é CDI mais 4 e a gente novamente cravou nosso objetivo aqui CDI mais 4. Então, 1,12 significou CDI mais 4 de rentabilidade, né, para você, investidor, sobre a cota contábil do fundo. E acho que isso é importante frisar, né? Verdade. Hoje o fundo está rodando, né, um pouco abaixo da cota contábil, né? Eu vou falar um pouco disso aqui no vídeo. Porém, quando a gente faz todas as contas de rendimento aqui para pagar para você, é em cima da cota contábil do fundo. Então, por mais que o fundo esteja rodando, né, no secundário um pouco abaixo da cota contábil, você continua recebendo CDI mais 4 sobre a cota contábil e não sobre a cota de mercado, que está um pouco abaixo hoje, né? E você bem sabe, né? CDI mais 4 sobre algo mais baixo dá um valor menor do que CDI mais 4 sobre algo mais alto. Então, como é em cima da cota contábil, você acaba continuando recebendo ali rendimentos ali bastante interessantes, como foi o desse mês, foi 1,12. Ele foi anunciado no dia 2 de abril, né? A gente mudou o anúncio do dividendos ali, né, para o segundo dia útil, né, do mês, e foi pago, né, no 7º dia útil do mês, 5 dias úteis depois, tá? No dia 9 de abril, tá bom? Então, de rendimentos, né, é isso, Antônio. Acho que já emendando, né? Então, se nós temos um pagamento de CDI mais 4 sobre o valor contábil, então quem estava lá atrás continua ganhando DI mais 4. Como nós tivemos uma queda no preço das cotas, não do nosso Fiagro, mas todo o mercado caiu por conta do risco sistêmico, enfim, o mercado secundário está dando uma mega de uma oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado secundário, né, foi, né, basicamente, teve uma rentabilidade, né, negativa, né, esse mês, foi de menos 0,48, né? E é um pouco do que a gente já falou no outro vídeo, a continuação, né, eu diria que é corolário do que a gente já falou, né, nos nossos últimos 2 vídeos, tá? Está tendo uma enxurrada de notícias com relação ao agronegócio, algumas delas, né, o Antônio até vai citar aqui, se referem a RJ, as outras se referem à quebra de safra. Então está tendo um frisson com relação, né, ao agro, porém a gente entende que isso é a normalidade do agronegócio. Essas quebras de safra elas estão sendo, né, em manchas, não é um fenômeno generalizado, porém quem não entende do agronegócio ficou assustado e está tendo uma pressão forte de venda em todos os fiagros do mercado, não é só no nosso, né? Em todos os fiagros do mercado, né? Declaro aqui que o nosso fiagro não teve nenhum problema, né, até hoje, né, e não terá nenhum problema, porque pelas nossas métricas aqui de monitoramento de performance a gente não tem nenhum alerta, né, que venha detectando, né, problema em alguma das nossas exposições. Porém, o que está acontecendo hoje é esse efeito manada que está batendo no agro como um todo, em todos os fiagros, e o nosso fiagro, né, não tem ficado fora disso. Né, os investidores acabam tratando, né, é um pouco parecido com o que a gente vê quando você tem flight to quality, né, que a gente chama, né, quando tem algum fenômeno muito grave, né, no mundo, todo mundo corre para os Estados Unidos, foge de emergente, né, o Brasil sofre. Aqui é a mesma coisa, né, quando você tem esse fenômeno no agro, o que está acontecendo, a turma está correndo para outros setores, né, fora do agro, alguns calls de research pedindo para sair do agro também,
basicamente influencers também falando, né, um pouco mal do agro. Eu diria que por falta de entendimento, que a quebra de safra é a normalidade do agronegócio, num país continental como o nosso, acho que você vai falar um pouco sobre isso, é normal você ter algum lugar tendo quebra de safra, né? Então pode ter uma quebra de safra colar, outra aqui, mas isso é a normalidade do negócio, né? E como a gente já falou em outros vídeos, acho que vale a pena sempre reforçar aqui, esta é a segunda maior safra de todos os tempos do Brasil, né? A primeira foi, né, o ano passado, então a gente saiu de uma base alta, porém, mesmo com todas essas notícias de quebra de safra, é a segunda maior safra de todos os tempos no Brasil, ou seja, ainda é uma safra muito expressiva, o agro ainda, né, é muito expressivo, tá? Então, acho que vale a pena, né, mencionar isso. A gente tem visto essas notícias, elas têm sido muito mais sensacionalistas, né, do que citando a realidade ali, né, do agronegócio. Porém, né, algumas pessoas não conseguem desacoplar, né, o que é a realidade, né, do que de fato está acontecendo, né, e aí com isso, né, vem esses calls de saída, essas negatividades com relação ao setor, e isso está batendo ali na cota, infelizmente, né, mas... Né, ou felizmente, né? Ou felizmente, porque pode gerar oportunidade, né? de compra, né? Eu gosto quando o mercado fica assim meio estressado com certas coisas, quando a gente entende o que a gente está fazendo, é quando se faz os melhores negócios, né? Não, sem sombra de dúvida. Só para vocês terem uma ideia, né, dessa oportunidade, né, Antônio, acho que vale a pena citar aqui, né, a cota de mercado fechou março em 94,30, tá? Todos os fiagros sofreram, todos os fiagros tiveram quedas até mais acentuadas, né, do que o nosso fiagro, né, porém a cota contábil 98,64. Então você está comprando hoje, se você for no mercado secundário hoje, você compraria, né, por 94,30 algo que está valendo, né, contabilmente, né, 98,64. Então realmente uma baita oportunidade, né, de compra, né? Para quem, né, já se debruçou um pouco sobre o agro, entende que isso é a normalidade do agronegócio, já entendeu nossa tese, entende que nossa tese tem uma mitigação de risco enorme, que a gente montou ela exatamente para, né, para blindar, né, problemas que possam vir a acontecer, tais como desse tipo de quebra de safra, né, e o nosso fundo não sofrer, como não sofreu e não sofrerá, tá? Está gerando uma oportunidade de compra enorme. Tá? Quem está reinvestindo seus dividendos no próprio Fiagro está ganhando um enorme de uma oportunidade aí. Agora, Bruno, estamos aqui, é o diretor da gestora, está dizendo aqui para gente, nós não temos nenhum problema, nada, todo mundo pagando certinho, todo mundo pagando bonitinho. Não temos nenhuma preocupação no radar, porque monitoramos toda a nossa cadeia, todas as revendas que estão embaixo do Fiagro, não temos nenhuma red flag. Isso que o Bruno disse é muito importante, por isso que a gente entende as oportunidades. Nós temos dezenas de Fiagros no Brasil, 2 ou 3 deram um problema, e aí criou uma crise sistêmica, né? É normal, é ruim, mas é bom, né? É ruim para quem está assistindo, mas é bom para quem está aproveitando a oportunidade. E, Bruno, isso não vem de graça, né? Isso vem de resultado. Fala um pouco do resultado. Sem sombra de dúvida. E acho que vale muito a pena falar, até porque agora acho que fica cada vez mais evidente, né, como que você deve avaliar os fundos, né? O secundário são as forças de oferta e demanda. Como você está tendo essa pressão vendedora por causa dessa enxurrada de notícias, você está tendo ali uma queda da cota no secundário, mas isso não quer dizer que o fundo não está performando. Acho que isso é bom. O fundo continua pagando rendimentos, o fundo continua tendo resultados, né, contábeis, ou seja, fora do que está acontecendo no mercado secundário, né, bastante robustos, né, e continua tendo resultados por cotas bastante robustos. São as 3 formas que eu gosto de ver resultado, né? O resultado secundário, que é o que eu sempre falo para vocês, né, que desse mês aqui foi menos 0,48, mais uma pressão vendedora que derrubou mais um pouquinho a cota para 94,30, como eu mencionei para vocês, tá? Porém, quando você vai para o contábil, né, o fundo, né, rentabilizou positivamente 1,13, né? 1,13, né, contra um CDI de 0,83, ou seja, bastante acima do CDI, né? Ou seja, a gente está rentabilizando ali CDI mais 4, CDI mais 3,81 esse mês, são resultados bastante expressivos. Alguns meses a gente rentabiliza um pouco mais, alguns meses um pouco menos, e a gente vem suavizando esses resultados para vocês, para a gente entregar para vocês esse CDI mais 4, para dar um pouco mais de previsibilidade, né, na renda que você pode extrair aqui do nosso fundo. Então, um resultado contábil bastante expressivo, né, 1,13. Tá? Quando eu olho desde o início do fundo, que começou ali no dia 22 de dezembro de 2021, tá? 49,09%, isso lembrando que é líquido, né, de imposto de renda, né, para você, né?
acho que vale a pena também mencionar, né, como é que está o resultado, né, no ano, né, estamos com 2,34%, né, de resultado contábil no ano, né, o que me dá, né, CDI aí mais 3,5%, tá? Ou seja, um resultado ainda muito bom, né? Então, esse resultado negativo que você vê no secundário não é a forma como o fundo está performando. O fundo está performando, né, de forma muito positiva, é simplesmente esse efeito manada por conta dessa enxurrada de notícias, né, negativas aí quanto ao agro que está saindo na mídia, né, que está sendo veiculado na mídia. E por último, né, o resultado por cota, que é uma proxy do dividendo, né, o quanto que o fundo gerou de resultado e o quanto que ele poderia pagar dividendo se ele tivesse zero de retenção de resultado, né, naquele mês. Por exemplo, esse mês 1,10. Se eu não tivesse retenção de resultado, eu não conseguiria pagar 1,12, eu só conseguiria pagar 1,10, que é o que eu gerei de resultado por cota, né, nesse mês. Porém, não tenho resultado retido, né? Ainda tenho né, 31 centavos de resultado retido, e é para isso que a gente faz isso, né, essa gestão de resultado, para conseguir entregar essa suavidade, essa linearidade, né, nesse resultado para vocês. Tá? Então, por mais que o fundo tenha gerado, né, 1,10, a gente entregou para vocês, né, esse mês de rendimento 1,12. Né? E é dessa forma que a gente vem trabalhando, e na nossa perspectiva aqui a gente vai conseguir continuar entregando, né, o CDI mais 4 para vocês aí, né, até onde a gente consegue, né, enxergar de dimensão futura, tá? Então essas são as 3 métricas, né, que eu gosto de falar, né, Antônio, que eu acho que é importante, né, o investidor entender. Então acho que a grande mensagem aqui, o fundo não tem problema, zero problema, em todos os nossos monitoramentos a gente não tem nenhum red flag, né? Yellow flags, talvez um aqui ou acolá, mas assim, nada que possa levar em algum fenômeno de não pagamento de um juros ou não pagamento de um principal, né? Ou que consiga afetar, né, a amortização. São yellow flags normais, como acontece, para a gente simplesmente ficar mais atento, né, aqui ou acolá. Quebras aqui, quebras acolá fazem Exatamente. parte do business. Então, né? fazem parte do business, né? E um bom monitoramento, né? Você precisa botar esses faróis e colocar uma lupa maior, eventualmente, né, em um ou outro caso, né? Mas, de qualquer forma, né, o que eu quero passar de tranquilidade aqui, né, no nosso monitoramento, nenhum red flag, né, a gente não vislumbra problemas aqui no nosso fundo, até hoje nenhum problema, não vislumbramos problema, e nosso fundo, né, não terá problema, né, esse ano. Já falei isso em alguns relatórios, né, redigidos, né, por escrito, e eu reforço aqui, por tudo que a gente está vendo, né, nosso fundo não terá problemas, como, né, vocês devem ter visto, né, outros fundos já tiveram alguns problemas, estavam em outra tese de investimentos, né, que não é a nossa tese a gente escolheu a dedo, exatamente o que a gente entende que é a tese que mais mitiga, né, o risco, né, do agronegócio, que é você investir ali na cadeia de insumos, né, com as garantias, né, dos recebíveis, com subordinação. Nossa tese é calcada em cadeia de insumos, né, subordinação e pulverização. Então, com isso, né, essa nossa tese acabou sendo escolhida a dedo, né, levando em conta todo o nosso track record aqui, né, de entendimento do agronegócio, e por entender que, né, como o agro tem essa sazonalidade, tem essas quebras aqui, essas quebras acolá, esses eventos que não são generalizados ali no agronegócio, essa tese seria a tese mais, né, mais blindada e, ao mesmo tempo, mais rentável para você, né, investidor. Isso vem se provando certo, né? O nosso track record desde 2021, né, comprova, né, que isso vem se provando certo. E já outras teses, né, acabaram, né, eventualmente ficando no meio do caminho, com uma RJ de um produtor aqui, uma RJ de um produtor acolá. Por exemplo, produtor, né, unitário a gente não coloca no fundo. Um único produtor, um CRAD, um único produtor, um ativo, a gente não coloca no fundo. Ou seja, se vier, né, uma quebra de safra exatamente naquele talhão daquele produtor, se eu tivesse investido nesse produtor, o que aconteceria? Ele ia me pedir pinico, não ia conseguir pagar os juros, ia pedir renegociação, etc. E tal. Poderia até ser que não desse problema, na maior parte dos casos não dá. Só que você, ao invés de você receber juros agora, você só vai receber juros futuro, né? E na maior parte das vezes você consegue recolher a multa, consegue recolher, né, os juros de mora, você consegue fazer isso. Porém, você perde a previsibilidade. Não é o produto do Fiagro, de né? rendimento. Não é o produto do nosso Fiagro. Não é o produto do nosso Fiagro, tá? É possível operar bem produtor? Mas você tem essa incerteza com relação ao rendimento por conta de quebras. Por isso que a gente não escolhe, né, e não é proibido, né, é vedado alocar produtor, né, no nosso fundo.
né, da mesma forma como produtor, a gente também não opera com usinas de cana-de-açúcar, também por entender que é algo também mais cíclico, que depende um pouco mais de governo, preço de petróleo, né, políticas, né, voltadas, né, para energia. Isso pode, né, obviamente, amassar o preço aqui, reduzir margem ali de usinas, e por isso a gente também, né, não opera usinas, né, não quer dizer que a gente não gosta do setor, é simplesmente a gente quis selecionar a tese mais blindada, né, e menos, né, e com risco menor, né, e com menor risco para você, né, investidor, tá? Então, por conta de toda, né, essa governança, toda essa seleção da tese, né, e da forma como a gente seleciona os papéis, né, e o nosso embasamento, né, de pulverização, né, subordinação, né, dentro ali da cadeia de insumos, né, nosso FIAGRO não teve problema e não terá problemas, né, esse ano. Acho que é importante deixar isso claro. Isso é bacana, Bruno. Eu acompanho, assim como tenho certeza que todos os nossos investidores também o fazem, eu acompanho outros vídeos de outros relatórios, de outros FIAGROS que eu considero bons, que eu considero empresas sérias e importantes. E agora nenhum deles tem o nível de detalhamento, de explicação que você dá em relação aos resultados, das 3 óticas que você gosta sempre de trazer. Acho que isso traz muita clareza, traz muita certeza e muita segurança para o que de fato é a oportunidade, para o que de fato está acontecendo, qual é o nível de risco que nós estamos aqui. Estamos, apesar, é claro, de uma safra um pouco menor, como você bem lembrou, a segunda maior safra da história, não temos nenhum problema identificado até este momento e nada no radar. Isso que você trouxe é muito importante para nós. E esses resultados também eles vêm a partir de uma série de ações de gestão, né? Sem dúvida. O que você fez aí em março que entre comprar, vender papéis, como é que foram as movimentações? Não, perfeito, né? Em março a gente fez 5 movimentos no fundo, né? Basicamente a gente 5 né, movimentos em 5 papéis no fundo, tá? A gente adicionou um novo papel no fundo, então saímos de 31 ativos para 32 ativos, ou seja, aumentamos ainda mais pulverização. A nossa pulverização, a nossa quantidade, né, de papéis e de ativos aí dentro do fundo, tá? Além disso, reforçamos a posição, né, em 2 papéis, e isso só pôde acontecer porque a gente também vendeu parcialmente outros 2 papéis que estavam muito concentrados no fundo para reduzir a concentração. A gente, né, como eu já mencionei aqui em outros vídeos, né, quando a gente faz, né, follow-ons, a gente acaba carregando nossa exposição um pouco mais em papéis que a gente confia muito e depois a gente vem trabalhando isso no secundário, reduzindo essa exposição secundária, mirando ali da ordem ali de 5% do PL, esse é o número ali que a gente gosta de ter de concentração. Né? A gente pode carregar um pouco mais em follow-ons, mas a gente sempre busca, né, essa redução aí ao longo do tempo, mas sem pressionar o mercado, sempre trazendo benefício para o fundo, né, sempre, né, tentando vender isso com compressão de taxa para gerar mais resultado para você, investidor. Não tenho pressa de vender, porque eu tenho muita tranquilidade nesses papéis, porém, quando surgem boas oportunidades, a gente claramente as aproveita, né, Antônio? Então, isso é importante. Então, vendemos 2 papéis que já estavam presentes no fundo, parcialmente, né, apenas para reduzir concentração, porque eu não quero reduzir a quantidade de papéis, eu quero, né, melhorar, né, como está, né, concentrado o fundo, ou seja, reduzir a concentração do fundo, e com isso me abriu espaço, né, para eu adquirir 3 novos papéis. Quer dizer, 2 antigos, né, que foram reforços de exposição, né, e um papel novo, levando o fundo de 31 papéis para o que ele estava antes, para 32, né, agora no fim Nós aproveitamos em termos, né? Quem aproveita é o investidor, exatamente, passado para ele integralmente. Né? Exatamente. Com isso, né, a gente aumentou a nossa diversificação por estados, que estava em 13 em fevereiro, foi para 14 com essa nova adição desse papel. A gente continua exposto ali em mais de 13 culturas, né, ou seja, é muita diversificação em termos de cultura, as principais soja e milho, 46% soja, 21% milho, que é natural, são as maiores produções do Brasil, então não tem muito como você fugir disso. A terceira maior, né, cultura acaba sendo café e é a nossa terceira maior exposição aqui também, né? E do ponto de vista de pulverização, acho que é importante mencionar, Antônio, eu tenho 32 papéis sim, porém, né, debaixo desses papéis, como eu já falei, né, eu tenho lá as garantias, né, que são, né, os recebíveis, e eu tenho mais de 37 mil recebíveis debaixo de todos os papéis do fundo hoje. É aí que vem a pulverização. Eu não tenho apenas só
32 papéis. Eu tenho 32 papéis. Esses 32 papéis, né, da onde vem o dinheiro para pagar os juros, né, que os investidores, né, recebem, que o fundo recebe e repassa para os investidores, são desses 37 mil recebíveis que estão debaixo desses papéis, que estão lá girando, estão pagando, né? Então eu tenho muita pulverização. São 37 mil recebíveis, lembrando que eu tenho aqui aproximadamente em torno de 30% de subordinação em cada um desses papéis. Então, se um outro recebível, você me pergunta, e se um outro recebível desses não paga, você não paga juros? Não, claro que eu pago juros. Eu tenho 30% de subordinação. Precisaria, por conta da subordinação, 30% de volume de recebíveis não ser pago para eu não conseguir pagar os juros. E, né, além disso, né, eu também tenho, né, mais recebíveis do que o valor da emissão. Eu tenho 120% de razão de garantia, ou seja, 20% a mais do que o valor da emissão. Então, eu tenho 30% de subordinação e 20% a mais de recebíveis do que eu tenho de valor de emissão. Ou seja, eu teria que ter 50% de não pagamento desses recebíveis ali que estão embaixo desses CRAs para que, né, eu deixasse de pagar alguns juros. É daí que vem a força da nossa tese, Antônio. É daí que eu falo, nossa tese é calcada em subordinação e pulverização, né, cadeia de insumos, né, por conta de cadeia de insumos que te permite fazer isso, né, é o segmento mais seguro, como a gente já falou, né, na nossa visão aqui, né, pela forma de onde ela está posicionada ali no ciclo do agronegócio, né, e subordinação e pulverização. Acho que isso é sempre importante reforçar aqui, e ela vem se provando cada vez mais assertiva, principalmente à luz de tudo que a gente está observando agora. Se um produtor que sofreu uma quebra der problema, não é problema para o nosso fundo. Eu tenho 37 mil produtores dentro do fundo. Se um der problema, problema zero. Além disso, cada um dos nossos ativos coloca concentrações máximas para esses produtores. Eu não posso ter, né, mais do que 3% do valor daquela emissão, né, em concentração, né, num cliente desses, né, dessas revendas que estão compondo o fundo. Então, são sim, né, recebíveis muito pulverizados, muito pouco concentrados, ou seja, teria que dar um problema de mais de 50% de inadimplência para eu, né, começar a não pagar, né, os nossos papéis. Ou seja, é algo que é bastante seguro, foi por isso que a gente montou, né, dessa forma, e isso tudo trazendo toda a experiência da Ecoagro, que é a empresa que foca no agronegócio desde 2007. Então, a gente traduz essa experiência, né, para a nossa gestão aqui no fundo, né, do dia a dia. Continuando aqui na parte de ações de gestão, né, por conta desses movimentos, a gente, né, acabou reduzindo a concentração. Hoje, minha maior concentração é num papel chamado Nativa, ele continua da ordem de 9% ali de exposição do fundo. Essa é a maior exposição do fundo, a gente está super confortável com ela, a gente, né, acha que uma belíssima revenda, né, já opera com a gente aqui, né, a longa data. Eu tenho 28 milhões de reais nessa operação hoje, né? E a nossa segunda maior concentração, que era Cotribaccar-Gil, caiu de 8,32 para 6,17. Essa foi uma das operações que a gente vendeu parcialmente agora para permitir a compra de outras. Ou seja, naquela tese da gente aos pouquinhos, né, conforme o mercado, né, deixar e com bons preços, a gente for vendendo os papéis, vai beneficiando, né, o investidor e vai reduzindo, né, a concentração do fundo e, consequentemente, reduzindo, né, o risco do fundo, aumenta a pulverização do fundo. Tá? Então, foi a segunda maior concentração que eu tinha, que era 8,32, foi para 6,17, Cotribaccar-Gil, né? Estou agora com 19 milhões de reais. Tá? Depois eu tenho mais dois papéis que estão com uma concentração entre 5% e 6%, Toagro com 5,67 e Pantanal com 5,73, e depois disso cai muito rápido, aí vai para 4,32, zero nada, muito rápido, ou seja, é um fundo que está bastante, né, desconcentrado, né, em número de papéis, e além disso tem tudo, aqueles 37 mil, né, recebíveis, né, debaixo desses papéis. Tá? De compras eu fiz, né, 11 milhões de reais, né, em compras, tá? Vendas eu fiz 9,1 milhões de reais de vendas, ou seja, vendi os 9,1 milhões, consegui adquirir esses 11 milhões de reais. Né? Nesse mês, né, não tivemos, né, nenhum vencimento, né, de nenhum CRA, nenhuma liquidação, os CRAs, né, ainda estão, né, completamente, né, dentro do seu prazo de vencimento, tá? E recebemos nesse mês juros de 5 CRAs. Esse é um mês que a gente recebe, né? Eu tenho 32 papéis, eu recebo juros de 5. Você fala, Bruno, juros de 5, né? É por isso que a gente precisa fazer uma gestão de caixa aqui eficiente, né? O agronegócio, como a gente já mencionou para vocês, trabalha em ciclos, a safra é a safrinha. O ideal, porque o pagamento de rendimentos, como a gente já falou para vocês, seria que fosse semestral, né? Pós-safra e depois pós-safrinha, que eu consigo casar exatamente, né, com o fluxo de pagamento desses ativos, né?
porém, né, a gente entendeu, né, e o mercado, né, pediu, né, e a gente atendeu que fosse mensal, né, tornamos o nosso fundo mensal, porém a gente precisa fazer essa gestão de caixa, né, mês de março é um mês que a gente gera... Não é que só 5 pagaram, né? Não é que só 5 pagaram, acho que isso é pagaram importante. todos que tinham que pagar nesse mês, isso é muito importante. Os outros, né, continuam pagando os meses que precisam pagar. A gente tem uma concentração de pagamentos muito grande em junho e muito grande em dezembro, né? Então, praticamente todos os ativos pagam em junho e praticamente todos os ativos pagam, né, em dezembro, seguindo, né, safra e safrinha. Tá? Então é ali que estão as grandes, né, concentrações, e fora desses meses a gente precisa obviamente segurar um pouco de caixa aqui, fazer uma boa gestão de caixa, né, para entregar para vocês esses rendimentos, né, mensais, né, lineares ali com o objetivo de CDI mais 4, a gente vem conseguindo, né, fazer isso. Então 5 CRAs, que era o que era esperado pagar nesse mês, né, pagou, né, 100%, né, nenhum problema, de novo, o seu fundo está zero problema, tá? Isso deu 20 centavos por cota, ou seja, né, eu paguei 1,12 de rendimento para você, investidor. Só que eu só recebi de caixa, né, esse mês, né, por mais que a rentabilidade dos papéis, os papéis estão acruando. Porém, eles estão acruando, mas eles pagam juros, né, ao longo do tempo. Mas eu só tive pagamento de juros nesse mês, né, totalizando em torno de 20 centavos por cota. Então eu preciso fazer uma gestão de caixa para levar esses 20 centavos, né, para os 1,12 para conseguir pagar esse rendimento para vocês. E é isso que a gente vem fazendo, tá? Isso tudo faz com que, né, a gente não teve follow-ons, não teve nada, então a carteira, né, não mudou, né, a gente continua com 309 milhões de carteira, né, os ativos que hoje estão no fundo, né, estão ali rentabilizando 4,88%, né, na média, né, e vale a pena aqui mencionar para vocês também, né, que dentro da nossa tese de investimento, eu tenho, em todos esses papéis, eu tenho, né, 86% disso está, né, investido em cotas sêniores, eu tenho 14% disso investido em cotas únicas, e hoje eu estou realmente 100% alocado, eu tenho apenas R$400 mil aqui, né, no nosso caixa, né, aplicado aqui em fundos caixa, o resto está completamente, né, alocado, né, em outros ativos, né, para a gente fazer, né, frente a essa gestão de caixa eficiente, né. Bom, isso posto, né, tendo falado aí de performance do fundo, resultado do fundo, eu queria, né, agora, né, passar a palavra para o Antônio. A gente está falando aqui no dia 19 de abril, acho que é importante a gente marcar aqui, né, teve, né, uma série de eventos, né, não só macroeconômicos, né, como políticos, né, que basicamente chacoalharam o mercado como um todo, bagunçaram, né, o mercado, né, expectativa, né, de CDI no final do ano, né, aumentou sobremaneira por conta desses eventos, né. Basicamente você vai falar um pouco disso, mas o FONC, né, que é o Banco Central Americano, também, né, mudou um pouco, né, o seu discurso, e agora, né, a previsão de queda de juros, né, foi alargada, vai mais para o final do ano, né. Falou-se, né, na semana passada em setembro, e logo na sequência já está para dezembro. Então, assim, teve muita coisa acontecendo geopoliticamente falando. O Irã foi lá e fez um ataque contra Israel. Foi um ataque, né, que ele esperava que não tivesse vítimas, e não teve mesmo, porque Israel, né, gerou, né, as suas defesas, né, e bloqueou todos esses mísseis, mas porque foram mísseis, né, de baixa velocidade, ou seja, o Irã não queria, né, detonar Israel. Foi simplesmente uma mensagem, não um recado, né, para mostrar a capacidade bélica, né, do Irã. Então ele soltou mísseis, sabia que os mísseis seriam derrubados, mas ele mandou a mensagem falando: olha, não mexa comigo aqui, né, isso aqui é basicamente, né, a minha resposta contra, né, o que vocês Israel fizeram. Israel também mandou, né, uns estalinhos nessa noite que passou, né? Anteriormente, Israel também mandou uns estalinhos. Então, assim, de verdade, né, você tem, né, questões geopolíticas que aumentam a incerteza. Quando aumenta a incerteza, né, põe mais prêmio, né, nas curvas de juros, seja dos Estados Unidos, seja aqui do Brasil. Isso faz com que, né, a curva de juros do CDI, né, aumente, e faz com que, obviamente, né, a curva lá dos Estados Unidos também aumente, coisa que aconteceu, né, chegou a aumentar ali, né, 10, 20 bips lá nos Estados Unidos, aqui 100 bips, né, curva de juros, tá? E a expectativa agora de Selic no final do ano, né, agora está maior. O que é bom para a gente aqui, né, investidor do EGAF, porque nós estamos, por isso que eu falei tudo isso aqui, né, porque nós estamos indexados em CDI. Então, se o CDI... E mais 4 ainda. CDI mais 4, CDI mais 4. Então, assim, CDI mais 4 que é o nosso objetivo. Então, se o CDI não cair tanto quanto estava sendo imaginado, você, investidor aqui do EGAF, você tá mais protegido. Tá? Então, por isso que eu queria falar, queria passar agora a palavra para o Antônio, vai falar também de relatório de USDA também que saiu morninho, né? Morninho, né? Sem muitas novidades. Sem muitas novidades. Bom, sem mais delongas, Antônio, por favor, a palavra aí está com você. É isso aí, Bruno. Sem antes, claro, eu parabenizar pelos resultados, pelas ações e pelos rendimentos, e por toda essa clareza que você traz aqui para todos os nossos investidores, porque isso é muito importante
para a gente saber separar o que é ruído e o que é sinal, né? E de fato nós tivemos uma semana que passou bastante barulhenta, né? Estamos aqui no dia 19 de abril e ela teve uma série de eventos geopolíticos que bagunçaram ainda mais algumas questões estruturais que já não estavam bem acertadas. E essa questão dos juros nos Estados Unidos, eu quero falar não só dos Estados Unidos, mas também da zona do euro, porque aquele que acompanha o nosso comentário todo mês e acompanha o nosso podcast lá, o Equagro Talks, toda segunda-feira de manhã, quando nós trazemos um cenário macro e um cenário agro, não está surpreso com essa curva de juros alargada, tanto para os Estados Unidos, como agora também em partes do Brasil. Por quê? Porque desde o ano passado, quando o pessoal que gosta de girar carteira dizia, olha, os Estados Unidos vai baixar juros em outubro. Nós dizemos, gente, não tem condição de baixar juros em outubro. Então não baixou, não, então agora é dezembro, depois foi para março, depois foi para junho, agora já estava em dezembro. Quer dizer, gente, nós vimos avisando há muito tempo que isto, do ponto de vista monetário, não havia sentido, porque a inflação dos Estados Unidos ainda continua muito, muito resiliente. E esse mês, Bruno, para piorar, o CPI, ele trouxe um resultado que fez com que em 12 meses nós tivéssemos uma elevação da inflação dos Estados Unidos. Ou seja, não tem o que falar de baixar juros. Os Estados Unidos deveria, o Fed, olhando estritamente do ponto de vista monetário, ele não podia ter parado em 5,5, ele tinha que ter levado para 7, no mínimo, a taxa de juros. Por que ele não fez? Ele não fez por razões fiscais americanas. O governo americano aumentaria mais o compromisso com o serviço da dívida, já estava lá com a taxa de juros de 10 anos valendo menos do que a de 2, uma série de... Tinha todas as questões bancárias, 7 bancos quebraram com o aumento dos juros, ou seja, o que fez com que o Fed não elevasse os juros até o 7 não foram as questões de inflação, foram as demais razões fiscais e também bancárias. Agora, está se pagando um pênalti por isso, a inflação está resiliente. E aí quando nós temos eventos geopolíticos como esse que nós estamos enfrentando agora, a incerteza aumenta, o risco aumenta e as pessoas elas querem prêmios maiores para o risco, o que é absolutamente normal. E você, que é aqui diletante do EGAF11, também quer ter esse risco pago e à medida que a taxa de juros no Brasil ela fica com um horizonte mais alto, nós temos também, consequentemente, um maior prêmio de risco pago. Só que aqui no Brasil nós não temos, agora na última ata do Copom, eles foram bastante claros, olha, a gente quer baixar meio ponto na próxima reunião. O problema é que a gente está vendo muita coisa aí acontecendo e a gente quer ter liberdade. Então assim, não vamos cravar que vai ser meio, vamos deixar aberto, mas a nossa ideia é meio. O problema, e aí o que aconteceu? Tivemos um IPCA muito bom, muito benigno, divulgado em abril, também que nem nós aqui, né, referente a março, bastante benigno, que trouxe uma queda bastante substancial para o IPCA em 12 meses, que deu o caminho para o Copom concluir o seu objetivo de baixar mais meio. O IPCA deu essa oportunidade. O problema é que o fiscal não. O problema que nós tivemos nesta última segunda-feira, que gravamos o nosso vídeo, numa sexta 19, na segunda, o governo mandou para o Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembra que o governo dizia lá em 23, não, nós vamos fazer déficit esse ano, depois de um superávit em 22, mas vai ser só 40 bi de déficit. Depois, não vai ser 40, vai ser 140. Depois, não vai ser 140, vai ser 177. Depois foi 230, né? Mas em 24 nós vamos fazer superávit. Bom, não vão mais fazer superávit. O arcabouço fiscal que foi criado pelo governo já foi abandonado, já não está sendo cumprida a regra. Então, não, mas vamos fazer superávit então em 25. Mandaram a LDO para 25 com apenas 0,1 de superávit. Era 1%, já veio para 0,1 e com um monte de resultados previdenciários subestimados. Ou seja, vai ter déficit ano que vem também. Então, essa questão fiscal, ela traz para o horizonte relevante das expectativas de inflação uma elevação. E aí, como é que o Banco Central, como é que o Copom vai baixar juro
com a inflação no horizonte relevante se elevando? Como é que vai baixar juro com os Estados Unidos postergando a sua redução dos juros? Como é que ele vai baixar juro com uma incerteza geopolítica enorme que nós estamos vivendo? Então, aquela expectativa mais firme do 0,5%, ela de queda, ela não tá mais no radar, não temos mais essa certeza, justamente por conta dessas razões que eu elenquei. E o mercado já não achava que ia ser atendida mesmo, né, Antônio? Mas o problema é que o que aconteceu, mas o Haddad, né, que era o nosso ministro, ele vinha forçando, né, uma série de medidas para tentar atender a meta. Não, vamos aumentar a receita ali, corte de gastos não veio por radar, mas vamos tentar aumentar a receita ali. O problema é que agora, quando ele muda a meta fiscal, né, ele sinaliza para o mercado que ele está abandonando qualquer esforço adicional que ele vinha fazendo, né, e está de verdade declarando, né, que vai ser déficit mesmo. Era o que o mercado já esperava. Porém, né, agora tem um componente de redução de esforço do governo para atendimento, né, desse superávit que era o que estava acordado. Né? E isso, obviamente, mais incerteza, né, gera um ruído enorme, isso aumentou, né, os prêmios da curva de DI, né, foi algo realmente, né, que bagunçou aqui o fiscal aqui do Brasil e pode ser, né, que agora a gente não consiga mais ter essa redução de taxa de juros, como você bem mesmo Passar boi e passar boiada, né? Passar boi e passar boiada. Esse é o sentimento do mercado. Isso teve implicações também na taxa de câmbio. A taxa de câmbio subiu muito nessas últimas semanas em virtude de uma nova expectativa no horizonte de juros. Eu acho que quem vai baixar juro primeiro dos grandes bancos centrais não será os Estados Unidos, será a zona do euro. A zona do euro já tem espaço para fazer isso. A inflação lá já veio para o lugar, já está ancorada, as expectativas já estão ancoradas, lá já tem espaço para fazer isso. Agora, nos Estados Unidos é muito difícil baixar juro e está mais para subir juro do que baixar. Infelizmente, essa é a realidade. E falando de agro, Bruno, que é um tema que importa muito aqui para os nossos investidores, a gente precisa entender o seguinte, gente, agronegócio é assim. Embora a curva de crescimento ela seja exponencial, quando a gente pega safra a safra e tira ali uma curva, uma linha de tendência, a melhor linha de tendência que se adapta é uma linha exponencial. Ou seja, nós estamos crescendo exponencialmente. Mas crescer exponencialmente não significa crescer perfeitamente. A gente cresce assim porque somos uma produção submetida ao clima. Isto é assim. Só que, apesar de ser assim, nós crescemos exponencialmente. Então, muita coisa se falou desde o final do ano passado para cá, agora menos, né? Já estamos em abril, cada vez menos, inclusive, mas sobretudo ali até março se falou muita coisa, e no nosso entendimento equivocada, sobre as expectativas sobre o agro. Nós vimos muitos influencers que não entendem nada de agro, falando muitas coisas que não fazem o menor sentido. Só que a realidade está aí. Nós já temos boa parte da produção colhida e o resultado que está se demonstrando é aquilo que a gente vinha trazendo para vocês. Não temos um problema dessa magnitude. Temos um problema aqui, temos um problema acolá, isso faz parte, todo ano tem. Esse ano tem um pouco mais, é verdade, mas ainda assim é a segunda maior safra da história, como o Bruno muito bem já mencionou no seu comentário. E nós temos uma diferença entre as expectativas para a safra brasileira do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e da Conab aqui no Brasil, onde a Conab está um pouco menor a expectativa do que lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ajustar, seguramente vai ajustar, e quando ajusta, o preço sobe, o que é uma coisa muito boa. E é sobre isso que eu quero falar, sobre preço. No fundo, o que interessa para um produtor rural não é o que é a quantidade, e nem o P, que é o preço, é o preço vezes a quantidade. É dali que sai a receita. E se eu tenho uma menor quantidade, eu tendo a ter um maior preço. De modo que a receita ela não flutua como flutua o volume, porque o mecanismo de preço ajusta isto. E o que nós estamos vendo? Os preços das commodities não param de subir. Só para você ter uma ideia do relatório da semana, do mês passado, da data que nós gravamos, para ontem no final do dia,
Sabe quanto aumentou o preço da soja nos portos? De R$ 107 para R$ 129. Nós tivemos R$ 22 de aumento no preço da soja do último relatório que nós gravamos para hoje. O preço do milho também teve uma alta substancial, quase 20%. O arroz subiu, o açúcar subiu, o café subiu. Todos os produtos que formam a receita dos produtores que estão embaixo dos CRAs, que são comprados pelo Fiagro, estão aumentando. Isto significa segurança, porque o que, de novo, não importa a quantidade, importa a receita. E a quantidade é um componente da receita. A receita é preço vezes quantidade. Acontece que quando a quantidade cai, o preço corrige. Nem sempre proporcionalmente, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas corrige. E com a expectativa de lá fora, no USDA, nós termos um alinhamento com os dados do Brasil, Chicago também irá corrigir nesse momento que isto acontecer. Então nós temos uma expectativa, sim, de melhoria de preços aqui dentro, melhoria de preços lá fora, e eu vou dizer uma coisa com muita tranquilidade, Bruno. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre eventos como guerra, sobre escalada de conflitos internacionais. Essas coisas a gente não controla. Não controlamos no agro, não controlamos em nenhum setor da economia. Não controlamos. Agora, olhando especificamente para o agro, eu tenho uma coisa muito clara para dizer para você. Seja do ponto de vista da expectativa de safra e seja da expectativa dos preços, o pior já passou há muito tempo e o horizonte é bem interessante. Perfeito, Antônio. Muito esclarecedor. Obrigado aqui por nos brindar aí com essa aula aí de macro e agro, né? Por isso acho que a gente reforçou e marcou os pontos bem, né? Nosso Fiagro, né, não teve problemas, né? Não terá problemas, né? Nenhum red flag, né? Os fenômenos que estão acontecendo hoje, né? Que já basicamente estão praticamente realizados, porque a safra aqui no Brasil já foi inteiramente colhida, na Centro-Oeste já colheu 100%, né, da safra de soja, né, a maior parte dos lugares já colheu praticamente 100% que tinha que colher da safra, então, né, a safra já está, né, definida. Praticamente 100% plantada. Safrinha praticamente 100%, então a safra já está praticamente, né, dada, né, então a gente não deve ter muito mais, né, sinais de quebra de safra aqui ou acolá, o que já foi anunciado, e mesmo assim teremos a segunda maior safra, né, de todos os tempos, né, aqui no Brasil. Preço, né, gerando, né, um otimismo maior aí para os produtores, né, e obviamente, né, uma defesa maior, né, para o agronegócio. A gente entende, né, que o pior já passou, acho que se reforçou, né, isso bem, e a gente acha aí que, né, ao longo aí dos próximos meses, né, a gente deve ver aí uma recuperação aí no agro quando essas notícias, né, perderem essa intensidade, os influencers também perderem a intensidade de falar, né, mal do agro, né, sem o devido conhecimento, né, então queria deixar isso aqui claro, isso aqui marcado, né, nosso fundo não teve problema, está performando muito bem, né, no seu contábil, no seu resultado por cota, porém o secundário está sendo pressionado por conta dessas notícias que a gente acha que em algum momento essas notícias vão cada vez ficar mais escassas e esse preço vai subir, portanto uma belíssima oportunidade de compra, né, para entrar no nosso FEGAF nesse momento, né? Quando a turma está saindo e a turma está vendendo que você deve entrar, né? É assim que dita, e não você ir junto com a manada, você deve ir contra a manada, e o que a gente está fazendo aqui é te dando os elementos para mostrar, olha, não há problemas, os problemas já passaram, nossa tese é blindada e de verdade, né, acho que é uma belíssima oportunidade de compra para você, né, entrar agora e ter um resultado bastante interessante, tá? Bom, isso posto, né, eu encerro por aqui, né, o vídeo, né, desse mês de abril, tá? E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.